Eu posso ir direto a Jesus? Sim. Eu não tenho as virtudes da Virgem Maria, Vilela. Então, mas aí que tá? Vamos lá. Efésios 2,18. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aqui já mostra que a gente tem acesso direto ao Pai. Nada fala de termos as virtudes de Maria. Em Hebreus 7,25 diz também que por isso também pode salvar totalmente os que por meio dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O próprio Jesus intercedendo por nós, não Maria. Mas tem um texto que é muito importante da gente dizer aqui, que está em Hebreus 10, do 19 ao 22, que diz que, portanto, irmãos, tendo ousadia, ou seja, você pode ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, que para quem não sabe era a área onde só o sumo sacerdote poderia entrar no Antigo Testamento, antes da morte de Jesus, todos nós, irmãos, podemos entrar agora com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, não pelos méritos de Maria, pelo novo e vivo caminho que ele, Cristo, nos abriu por meio do véu. Lembra quando o véu se rasga assim que Cristo morre? É isso que o escritor aqui está falando. É isso pela carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, ele pergunta, eu tenho as virtudes da Virgem Maria? Não, você não tem, mas você não precisa. Você tem as virtudes de Cristo, por meio da fé, que é oferecida quando você crê em Deus, e ele te oferece através da fé a graça que você precisa para se achegar até Deus. Então já começou errado, né? Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Tentar. Mas você pode tentar. Você Eu pode não me tentar, sinto mas digno. para que você vai tentar? Para que você vai tentar se você não precisa? E aí ele diz, eu não me sinto digno. E de fato, você não é digno. O problema é que não é o fato de você ser digno ou não. O fato é de que Jesus é digno e ele abriu o caminho para que você chegasse até a presença do Pai pelos méritos dele e não pelos méritos seus. Se fosse pelos seus méritos, você jamais poderia fazer isso. Por isso que existia a cortina no Santo dos Santos, por isso que existia o sacrifício, por isso que tinha um sumo sacerdote, por isso que acontecia tudo daquele jeito. Cristo morrendo não precisa mais de nada disso. Então não há necessidade de ir por esse caminho. Eu preciso de quem tem méritos para isso. Ninguém vem De ao fato, Pai, senão... ele precisa de quem tem méritos para isso. Jesus, não Maria. Se não por mim, sem dúvida. Por isso que eu olho para Maria e peço para copiar o exemplo dela e ter um coração como o do filho dela. Olha só, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele faz toda uma volta argumentativa pedindo para Maria, para ter isso. Não faz sentido. O texto está dizendo que ninguém vai ao Pai senão por ele. Qualquer tentativa de tentar colocar Maria ou qualquer outra pessoa no meio aí é você tentar forçar o que o texto não está dizendo. Se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, é única e exclusivamente por Jesus. Não existe uma possibilidade de ter um outro caminho, porque senão não seria só por ele. Ele não teria dito ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele teria dito ninguém vai ao Pai senão por mim, passando por mais alguma coisa. Ele teria acrescentado e não acrescentou, porque ele é o único caminho. A senhora me ensina a amar o seu filho, porque se alguém sabe o que é amar em Jesus, é a mãe dele. Aqui, Se eu te de pedir fato, algo ela muito sabe mesmo. precioso aqui do seu estúdio, Ó, olha talvez só. você vai ter dificuldade de me dar. Mas se o seu filho falar, papai, por favor, dá aquela máscara do Mr. M pra Andréia. Isso é Olha muito só. importante pra mim, papai. Por favor, sou eu que tô pedindo, dá a máscara do Mr. M pra Andréia. E não existe a ideia da intercessão sem obediência. O que ela está dizendo? Ela está dizendo então que Jesus ele vai até Maria pedindo, e aí Deus, ou então Maria vai até Jesus e pede, e aí Jesus, vendo que é um pedido da sua mãe, ele. Como se Jesus ficasse refém dos apelos de Maria, ou como se Maria de alguma forma pudesse mudar a vontade ou os desejos de Jesus ou de Deus. Isso por si só já é um grande problema, né? Então, olhar para Jesus ouvindo a mãe fazendo um pedido, ele não respondeu sim ou não. Pelo contrário, ele foi messiânico. A minha hora de se apresentar como Messias não chegou ainda. Se eu Recusou, ou fizer seja, isso aqui agora, tornar isso público, pode ser que eu não complete meu ministério. Que as pessoas me matem antes. ou seja, Então, Maria a não minha hora tinha. de me manifestar como Messias esperado pelos profetas e pela lei não chegou. Ou seja, Maria não tinha como fazer ou dizer quando Jesus deveria agir. Jesus agiu a partir do momento em que ele chegou a hora dele agir. E não quando Maria suplicou, quando Maria falou alguma coisa. Já é um problema aqui também. E o evangelista não fala mais nada. Simplesmente diz que ele levantou-se, chamou os garçons e falaram: quantas talhas tem aí? 6, que também já é um símbolo. E mandou eu fazer o que com as talhas? Encher de água. Então, ele estava jantando. Ele não falou sim ou não para Maria. Só que pela Errado. obediência, ele se levanta e Errado, ele falou não para Maria. Quando ele decide agir não porque Maria disse. E é por isso que ele fala o que ele fala. Não cabe a Maria dizer quando ele vai fazer alguma coisa. Cabe a ele decidir quando agir. Apenas isso. Ele vai decidir quando agir. Não porque Maria pediu. Por isso que ele falou o que ele falou. a intercessão dela, ele faz acontecer.
Então não tem como a gente dizer que isso não existe. Ah, eu vou direto a Jesus. Quando o povo falou para Moisés que eles queriam falar diretamente com Deus no Alto Sinai, e que Moisés falou para Deus, eles querem que o Senhor fale diretamente com eles. Deus vai perguntar para Moisés, eles estão prontos? Moisés falou, dizem que sim. E Deus abriu a boca. Quando Deus falou, o que aconteceu? Todos caíram por terra porque não tiveram condições de abarcar a potência, o tamanho, a grandiosidade de Deus. Agora, por que ele usa um exemplo do Antigo Testamento para dizer que não podemos nos achegar até Deus? Se o escritor aos Hebreus vai usar justamente a lógica de que essa realidade antiga ela passou, com Cristo nós temos agora acesso ao trono de Deus. E ele diz, ao Santo dos Santos. Então não tem por onde fugir, nós não precisamos de mediadores, nós não precisamos de intercessão no sentido de que só podemos chegar até Jesus pegando pedágios de outras pessoas. Não existe isso. Você só vai chegar a essa lógica ou através do Antigo Testamento ou acrescentando coisas que o texto não diz. E lê aí de novo, pode ler Hebreus 10, do versículo 19 a 22. Tente ver nesse texto aí onde está a parada entre você e Deus. Não tem parada. Você vai direto a Deus. Porque Cristo abriu o caminho, não porque você é digno, porque você não é. Então, não tem muito pra onde correr.